culto nós estávamos falando sobre não ser daqui, ser de fora, ser forasteiro, estar aqui para entregar uma mensagem, porque João estava entregando a dele, pregando o arrependimento do povo, se expondo a esse tipo de gente, e ele sabia muito bem o que tinha por fazer. Hoje nós temos mais facilidade, talvez até do que João, do ponto de vista didático, porque João, de profunda intimidade com Deus, obviamente que de maneira clara e manifesta fazia aquilo que para ele era conhecido da parte de Deus, e sem dúvida nós percebemos aqui o quanto ele bate de frente com esse tipo de gente. Mas depois então, nos dias de hoje, que nós temos a palavra de Deus para estudar didaticamente, ou seja, temos instrumentos para ler e entender o que Deus quer de nós, então basta estudar para entender isso um pouco mais. E aí eu quero te convidar para que você possa abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, e Lucas vai nos falar algo extremamente interessante para essa ocasião. Lucas capítulo 4, quando Jesus foi a um lugar deserto, e as pessoas o seguiam, ele estava ali fazendo curas, expulsando demônios, né? E aí então as pessoas o seguiram. Olha o versículo de número 42 de Lucas 4, sendo dia, saiu quem? Ele, Jesus, e foi para um lugar deserto, e o povo que estava ali vendo as manifestações de cura de Deus, e tudo mais que ele estava fazendo do próprio Senhor Jesus, o seguiam, as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse, ou seja, insistia, Jesus, não nos deixe, fique conosco. E sabe o que Jesus respondeu? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, e não é isso que está escrito no hino 288? É necessário que possamos entregar a mensagem real, a mensagem do rei. É necessário, é preciso que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, para isso é que fui enviado. Então em nenhum momento ele esqueceu-se daquilo para o qual esteve entre nós, para aquilo qual ele veio a esse mundo, ele esteve aqui. Hoje estamos nós aqui. Jesus seguiu o seu propósito aqui, para o qual ele foi enviado, e nós? E por que essa provocação? Irmãos, sim, temos vivido dias difíceis, a saúde pública vai mal. Nosso querido irmão, quando abriu aqui, disse: vamos orar pelos nossos governantes, porque o sistema político vai mal, os homens são maus, o coração, as intenções são maus. Isso são coisas desse mundo, e que nós vivemos nesse texto, nesse tempo, isso. Se abrimos Pedro, 1 de Pedro 1, no capítulo 1, 1 de Pedro no capítulo 1, por gentileza. No versículo de número 6, quando então Pedro dizendo, inclusive que ele vai dizer no primeiro versículo, que ele, apóstolo de Jesus Cristo, estava escrevendo aos eleitos que são de fora do lugar onde eles estavam, ou seja, ele estava escrevendo uma carta para os forasteiros, para aqueles que estavam, devido à dispersação, na Galácia e na Capadócia, na Ásia, em Bitínia, eles não eram de lá, eles estavam por lá, então eles eram forasteiros lá. E ali então Pedro vai seguindo e vai dizendo: olha, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada aos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. E aí ele vai dizer para nós que estamos aqui, como ele diz para aqueles que estavam lá: nisso exultais, embora no presente, agora, meu irmão, no seu dia a dia, na família que você vive, nas suas questões que você vive no dia a dia, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos, contristados. Por quê, hein? Por várias provações.
E por que isso acontece? Porque o versículo 13 vai dizer assim, olha: por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios, não andeis como bêbados, sem saber o que estão fazendo, e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Versículo 1 do 2, 1 Pedro 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade, porque se eu viver de maneira má, eu não serei reconhecido como um embaixador daquele que é bom, que é Deus, e também de toda a culpa, de toda a intenção, todo o dolo, da hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência. Desejai, olha que expressão interessante, ardentemente. E algo que dói, que arde, desculpa, ainda há pouco nós falamos da nossa irmã aqui que está com dores fortes, e ninguém que sente dor, porque um ardido é uma dor profunda, fica em risos, como que feliz, satisfeito. Ele manifesta claramente e involuntariamente o que ele está sentindo. É algo que não se controla. Quando está ardendo, quando está doendo, você expressa involuntariamente a sua dor. E essa palavra aparece aqui agora não para que possamos expressar a nossa dor. Perceba bem o que ele diz aqui, para que possamos desejar ardentemente, ou seja, de maneira clara e involuntária, para que as pessoas possam entender e ver em nós de maneira clara. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A vontade de Deus, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. E aí, voltando no versículo 6, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Irmãos, nós não somos daqui. Se você abrir João 18, você vai ver que enquanto Pilatos questionava Jesus e dizia: és tu o rei dos judeus? E ele vai dizer: tu o dizes. E Pilatos insiste com ele, ele vai dizer: sim, eu sou rei, mas o meu reinado não é daqui, eu sou rei de um outro lugar, da pátria, mas não é essa pátria, é da pátria celestial. E João Batista entregava aquilo para o qual ele foi enviado em terra estranha, como um embaixador de Deus, dizendo: arrependei-vos já. E então ele batizava aqueles que se arrependiam, reconhecendo a Deus como Senhor da sua vida. E nós, queridos? E por que eu tenho lhe feito essa provocação aqui? E aí nós vamos voltar no livro de Marcos, que seria, de fato, eu poderia considerá-lo, embora só agora abrindo ele, Marcos 16, um texto bem conhecido, eu diria que esse é o texto-chave dessa palavra, que eu poderia dizer: nós temos uma missão para cumprir. Nós não fomos enviados para cá, necessariamente, em busca das melhores condições de vida para viver aqui nesse mundo. É claro, nós temos amor pela nossa família, nós queremos aquilo que é bom também para nós, mas isso não pode contaminar o que é de fato vindo da parte de Deus, e que não pode esconder essa vontade, esse desejo ardente do que nós buscamos em Deus. Marcos 16, a partir do 14, desculpa, eu estou no 14 buscando o 16. Marcos 16, a partir do versículo 14, ele nos diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, porque já havia morrido e ressuscitado. E ele então tinha aparecido para Maria Madalena, para os 2 discípulos, e agora ele chega para os 11 discípulos. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito, ou seja, não acreditaram aos que tinham visto ele já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por muito tempo nós tivemos um trabalho evangelístico nessa igreja, que esse era o texto básico: ide e anunciai. Claro que a igreja que estava aqui na época vai se lembrar, inclusive algumas camisas até hoje são usadas aqui, mostrando esse texto, mostrando esse trabalho missionário que anualmente era feito aqui: ide e anunciar. E aqui é o próprio Jesus dizendo para eles: gente, eu estou aqui de novo e vim falar para vocês de novo, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
quem crê, versículo 16, e era isso que João Batista fazia, batizava, quem crê, arrepender dos seus pecados e for batizado, será salvo, mas aquele que não crê, será condenado. João Batista fazia aquilo para o qual ele foi enviado, como embaixador de Deus, como um mensageiro real, como um forasteiro, sabendo que não era daqui. O cara vivia no deserto, vestindo-se com roupas de lã e comendo bichos silvestres. É claro que você não vai desejar essa vida, abrir mão das coisas boas para você nos tempos de hoje, mas ele abriu mão, ele viveu esse tipo de vida para que não pudesse ter então as vontades da carne, essas coisas que o prende, que nos prende aqui, nos confunde. E por que eu estou dizendo isso? E eu queria, me perdoe igreja, de uma forma muito confrontante lhe dizer isso agora. A pandemia tem servido para nos revelar aqueles que realmente têm desejado ardentemente o leite como criança, genuíno, real, vindo de Deus. Quantos irmãos pegou carona na onda de ficar em casa, inclusive dos templos, dos cultos, e abandonou as reuniões, os cultos, e isso faz ele pessoas então menos preparadas, porque embora nós vimos na igreja apenas para cultuar a Deus e aprender o evangelho, é fora daqui que nós temos que vivê-lo. E nos dias de hoje está extremamente fácil para identificar alguém que não é daqui e que não esqueceu disso e que vive as coisas de Deus. Porque quem não é daqui e não quer as coisas daqui, não se importa com as coisas daqui a ponto de ter perturbado ou sequer perder de visão aquilo para o qual veio. Porque se um embaixador sair do seu país e ir para um outro país e não representar as vontades do país que o enviou, certamente ele será destituído do cargo, porque ele perdeu a visão, não está cumprindo a missão para o qual ele foi enviado. E nós não viemos aqui para viver esse mundo aos seus prazeres. A Bíblia o tempo todo, e não precisamos abrir aqui, porque o bem sabemos, e quem sabe num outro tempo já fizeram e possamos fazê-lo, nos alerta quanto às coisas desse jeito. E eu gosto muito da expressão que Paulo, quando escrevendo em Timóteo, fala para ele assim: Timóteo, e ele relata um monte de coisa, e ele usa a expressão: foge, Timóteo. E fugir não é sair andando calmamente para se afastar. Manga está aqui, foi com a gente lá em Portugal, e na expressão da língua original, quando alguém está em perigo, em que aqui eu já disse até isso, que aqui comumente nós achamos ser educado dizer com licença para que você não corra risco, lá eles usam naturalmente essa expressão, foge. E fugir, irmãos, é sair correndo, talvez nem olhar para trás, é conseguir a maior velocidade que você tem, porque você está com a sua vida em risco, em perigo. E nós precisamos conceber que as coisas desse mundo, que são sim agradáveis para se viver, e até por isso nos confundem, nos colocam em risco quanto à missão para o qual nós somos enviados. E aí Paulo vai dizer para Timóteo, e o que ele diz para Timóteo fica registrado na palavra de Deus, então ele também fala para nós, por intermédio de Paulo, o Senhor Jesus nos dizendo: gente, cuidado, as provações estão aí o tempo todo para que sejais nela reconhecidos, então foge daquilo que lhe põe em prova, e se for enfrentá-las em Cristo Jesus, você consegue, porque ele disse: eu venci, tendes bom ânimo. Queridos irmãos, os tempos são difíceis, a saúde pública vai mal, e imagina que num tempo desse, nós vimos outro dia o governo convidando pessoas da área de saúde, estranhosamente, até da saúde, da medicina veterinária, que tem todo o princípio da química, da biologia, do que é a saúde humana, para ir para a linha de frente do combate à Covid, porque sabe se aplicar um medicamento, sabe se fazer um diagnóstico
com certos tipos de coisas. Se você conversar com um médico veterinário e falar algumas coisas que você está sentindo, provavelmente um pequeno diagnóstico com chances de erro, mas ela saberá fazer um direcionamento. Então até mesmo esse tipo de gente foi chamado nesse momento para medicar. E a pergunta que eu lhe faço é: para que serve um médico se ele não medicar? Se ele não exercer a sua função, para que lhe valeu todos os anos de estudo, de preparação, se ele não exercer aquela profissão? Estão aqui os nossos instrumentos, e para que servem os instrumentistas se eles não tocarem? Para que aprenderam a tocar isso tudo se não usarem? Ah, não tem empréstimo algum. Imagina você que quem tem por profissão conduzir um carro, dirigir, é motorista e não dirigir. Para que serve um motorista que não dirige? Para que serve um porteiro que não abre a porta, um vendedor que não vende, um padeiro que não panifica? Para que serve? E para que serve um crente que não evangeliza? Para que serve? Que préstimo tem alguém que foi enviado para fazer alguma coisa? Todos os dias, quando vamos bem cedo à padaria, esperamos que o padeiro tenha acordado e feito o pão. E se eu chegar à padaria bem cedo e ver que a padaria está fechada, ou pior ainda, que ela está aberta, e disser: eu quero, sei lá, 5, 10 pães, e de repente o atendente vai dizer: não, não tem pão, porque o padeiro não fez pão, então tu vai ficar com fome. E aqueles que buscam e precisam ouvir da palavra de Deus, e nós que somos embaixadores e que nem somos daqui, Deus nos mandou para cá com um propósito, nós somos forasteiros, somos de fora, a nossa pátria, como disse Deus para os discípulos: eu vou para a casa do meu pai, lá tem muito lugar, e se assim não fosse, eu vos diria, mas eu vou lá, e quando eu voltar, vocês vão comigo. O pastor, mais uma vez, recitou isso aqui também no final de semana, João 16, então é onde Deus está, e nós não somos daqui, nós somos de lá, somos forasteiros, queridos, estamos aqui com um propósito de entregar a mensagem real. E se eu chegar à padaria e não tiver pão, eu vou reclamar, e aquele que precisa ouvir de Deus, que você, crente, evangélico em Cristo Jesus, que tem, digamos que como profissão nesse momento, ou como labor, que nós cantamos no hino 315 ainda há pouco, um trabalho árduo, difícil, demorado, de entregar uma mensagem do Rei, e a mensagem é: arrependei-vos já, reconciliai-vos já. Todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê, esse já está condenado. E lá em Mateus, quando ele então, tratando das questões, eu vou rapidamente aqui ler o versículo 10, 3, 10, eu disse que voltaria nele, ele diz assim: já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o seu papel, o meu papel, enquanto forasteiros, é dar frutos reais. Enquanto aqueles que enviados da parte de Deus como embaixadores, nós cantamos isso, e é hipocrisia da nossa parte cantar o hino 288 se não vivermos isso, porque nós estamos dizendo: eu sou, na primeira pessoa, um forasteiro, eu sou um embaixador de Deus, e se eu canto isso e não vivo isso, então você também é um hipócrita, como os saduceus e os fariseus que foram lá para ver João Batista batizando, mas que não se arrependiam. Pessoas que talvez venham aqui há anos, escuta o evangelho, canta, até parece um de nós, mas que não dá bom fruto. E João disse: olha, o machado está posto à raiz da árvore, e o que der bom fruto, toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério, coisa triste para o conselho dessa igreja e de qualquer outra igreja séria, é quando a gente se junta para falar de irmãos que estão, talvez há pouco ou muitos anos, nos bancos da igreja e agindo de maneira sem sobriedade alguma, que não dá bom fruto.
Eu ainda há pouco disse aqui, é fácil nos dias de hoje reconhecer um verdadeiro forasteiro da pátria celestial por esse mundo, porque as pessoas hão de olhar para nós, para você, em nome de Cristo Jesus, e dizer: esse não é daqui, porque é diferente, não age como os que são daqui, não quer as coisas como os que daqui querem. Pessoas que gastam uma vida inteira para ganhar dinheiro e depois gastam o dinheiro todo que ganhou para recuperar a saúde, porque dedicou-se tanto ao trabalho, como se isso fosse somente o que fosse necessário. A família tem que ser assistida, é verdade, a honradez da família, é verdade, mas e a outra parte? Ao ponto de não poder parar para atender e entender que tem que ter tempo para as coisas de Deus, para saber de fato como é que Ele quer que seja entregue essa mensagem. E então, ao andar na rua, ao viver os nossos dias, as pessoas conhecerão a Cristo. Como Paulo fala, muitos não conhecem, 1 Coríntios 15, muitos não conhecem a Deus, e isso digo para a vossa vergonha. E quando ele fala isso, é porque quem querendo dizer, era para você estar testemunhando, era para as pessoas estarem assistindo a vida, o evangelho de Deus sendo praticado na sua boca quando você fala, no seu ato quando você faz alguma coisa, e elas estão vendo coisas erradas que você está fazendo, ou seja, ao invés de enxergar a pessoa de Cristo, veem coisas desse mundo. Por isso, pois, tornai-vos a sobriedade, para de fazer coisas como bêbados, e nós nos embebedamos com as coisas deste mundo, achando que estamos fazendo certo. Irmãos, estamos vivendo um período em que parece que cantar dentro da igreja, cantar, eu disse, cantar, é a melhor parte daquilo que nós vivemos aqui. Porque aquele que louva a Deus enquanto canta, se alegra tanto quanto quando louva a Deus enquanto escuta a mensagem que está sendo pregada, arde-se o coração, tanto quanto quando se canta, como se escuta, quando se pratica. E a impressão que nós temos é que o momento auge do culto, quem sabe nessa igreja ou em outras, é quando se canta, que se levanta a mão, que se vive essa coisa toda, e depois quando se fala da palavra de Deus, de coisas maravilhosas, não se tem o mesmo ardor no coração, a mesma ardência, desculpa, no coração, de querer dizer: é isso, é esse leite genuíno que eu quero, que eu busco. Há mais prazer num refrão de música bem tocada e cantada, o coração se alegra mais, parece que nesses momentos, quando nós ouvimos de coisas boas que o nosso Deus fez por nós, ao ponto de que não é difícil. Eu já vivi isso na experiência, viajando por aí, a pregar o evangelho, ou de visita, como eu trabalho viajando, os irmãos sabem, pelas arenas. Eu sou um forasteiro de fato, um verdadeiro cigano, estão todos os dois lados aqui, ali, das bandeiras, e a gente vai em igreja que você tem 1h20, 1h30 de música, e canta, e canta, e canta, e canta, e canta, e a igreja participa, e parece ser uma bênção, e depois então você tem uma pequena reflexão e vai embora. E quando você procura saber algumas coisas, como já foi fato, nem sempre o que você encontra no testemunho de vida desse tipo de pessoa é de fato a nítida expressão do perfume de Cristo. Igrejas que estão tocando e cantando maravilhosamente, Salmo 95, e eu no início aqui hoje à noite, de uma maneira até perigosa, para o entendimento daqueles que não verem o pensamento completo, se verem só a primeira parte, vão se escandalizar, no sentido que eu disse, é importante que seja feito isso. Nós lemos no Salmo 95, temos que cantar, vinde, adoremos, mas é muito pouco só cantar, nós temos que viver a palavra, queridos irmãos. Se entendermos de fato o motivo para o qual fomos enviados, nós vamos entender que assim como o médico que não medica, o padeiro que não panifica, o tocador aqui, né, que não toca, instrumentista, e nós crentes que não pregamos, que não vamos ao mundo pregar o evangelho, como nosso Senhor Deus nos disse aqui no versículo: ide, anunciai, de Marcos. Então não temos préstimos, e o facão, o machado, o serrote, a motosserra está posto na nossa raiz, porque não estamos dando bom fruto e estamos nos enganando.
domingueiramente vindo à igreja achando que estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, expressa pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele volta ali na mesa em que os discípulos estão reunidos, em que ele diz: vão ao mundo, tornai-vos, pois, forasteiros. Vão, gente, vão para outros lugares, vão pregar o evangelho. Vocês não serão de lá, vocês serão de fora, mas como embaixadores, pregai, ide e pregai o evangelho. É algo extremamente perigoso quando ignorado. E o que pensar da nossa geração dos dias de hoje, chamada de geração digital, né? Os meninos passam o dia todo com o celular na mão, olhando para o computador. E ao final do dia, muitos deles não dedicaram 1 minuto, um capítulo, uma pequena leitura da palavra de Deus. Não estão sendo instruídos, sequer vendo os pais fazendo, talvez em muitos casos, para que também possam fazer, como nós somos orientados por Salomão, para que possamos cuidar, orientar, indicar os nossos filhos nos caminhos em que devem andar. Se nós não temos tempo porque o tempo nos oprime, então nós não fazemos, então os nossos filhos não fazem. Em contrapor a isso, a vida digital está aí para dizer: menino, é muito bom jogar, menino, é muito bom ficar nas redes sociais, assistir aquele monte de vídeo, alguns úteis, a grande maior parte inúteis, desprezíveis, e aí então você não tem tempo para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, e muito menos cria-se vontade. Essa é uma grande briga nossa aqui, os nossos orientadores, os nossos professores da nossa adolescência, da nossa pré-juventude, dos pré-adolescentes, têm essa grande complicação na mão, esse grande embolo para desatar. E os adultos estão sendo pegos no mesmo jeito. Eu não me lembro agora o autor, mas ainda era na época do Orkut, faz tempo. E também já tinha o Facebook, e ele disse, né? O Facebook e o Orkut estão aqui para mostrar que não é por falta de tempo que as pessoas deixam de orar, é por prioridades. A prioridade de gastar, tem alguns telefones que são até interessantes, né? Porque ele mostra a quantidade de tempo que você ficou nas redes sociais. Tudo bem, alguns hoje usam as redes para trabalho, mas vamos desconsiderar esse momento. A quantidade de tempo que ficamos nas redes sociais é muito superior à quantidade de tempo que nós dedicamos à oração, que o próprio Jesus orou. O próprio Jesus saiu, se retirou para orar e nos mostra como tem que ser feito, que temos que fazer isso, e mais ainda a leitura das Sagradas Escrituras de maneira eficaz. Porque um outro grande engano, como vir à igreja todos os domingos sem viver aquilo que se escuta, vou ler a Bíblia, então eu leio e não entendo nada, e não busco contextos, e não busco pesquisar, e não busco perguntar. O que é isso? Irmão, vamos ser sensatos, vamos largar de hipocrisia. Quantos de nós, eu falei aqui de saduceus, eu falei aqui de fariseus, nós não sabemos quem que são os gentios, e o que significam os samaritanos, e mais ainda, somos encorajados pela Bíblia a ser longânimos. Palavra bonita. E muitas vezes tu que está aqui me ouvindo, ou lá de casa, se sabe o que são poucas as pessoas, embora somos encorajados a ser longânimos, uma palavra que não é do nosso uso comum, e que se formos perguntar ao ouvido de cada um dos que estão aqui, ou em casa, ou que vão assistir esse vídeo, vai dizer: eu preciso consultar para saber se eu sou longânimo ou não, porque eu não sei o que significa. Isso é estudar a Bíblia, é ler uma palavra e buscar, mas peraí, o que significa isso? Nós lemos aqui que as provações muitas vezes nos contristam, né? Ou seja, nos deixa triste, porque somos provados e queríamos que fosse de outra forma. Esse é o contexto, e não são, então ficamos tristes por não assistir o Evangelho sendo vivido pela vida daqueles que assim deviam. Quando lemos na palavra de Deus, de que importa, e Deus está em busca de verdadeiros adoradores, achamos que são pessoas dedicadas à música, e a adoração a Deus se faz
quando se vive uma vida de testemunho também. Música é adoração. Viver no Espírito Santo é uma adoração. Testemunhar o Evangelho é uma adoração. Obedecer a Deus é uma adoração. E é por isso que Paulo fala, insista em tempo e fora de tempo, porque se vivermos o Evangelho, quer seja na igreja, fora da igreja, nós estamos o tempo todo falando do amor de Cristo através dos nossos atos. Sejamos sensatos, irmãos, sejamos sensatos. Vamos olhar para aquilo que temos feito, não se deixe enganar. Vir à igreja é essencial, mas é muito pouco diante daquilo para o qual Deus te enviou para esse mundo. Lembre-se, toda vez que você cantar esse hino 288, ou você precisa mudar os teus atos para de fato ser um mensageiro real, um mensageiro do rei, para ser o embaixador dos céus, que veio da pátria celestial, de maneira que as pessoas veem como virem João Batista, como viu o próprio Jesus falando e vivendo, que nós não somos daqui, estamos aqui apenas para cumprir uma missão, ou tu ou eu somos um hipócrita quando cantamos essa canção. Porque se viemos à igreja e ele é entoado, é cantado, é muito conhecido da parte da igreja, e saímos daqui do mesmo jeito, não fez diferença alguma o hino que se canta para adorar a Deus. É aquela coisa do evangelho a gosto próprio. Talvez eu tenha medo do inferno, então eu vou na igreja porque aí está tudo bem, eu estou perto de Deus, eu estou buscando Deus, se enganando, achando que Deus não vê, não sonda os nossos corações. É o evangelho vivido por uma satisfação própria, ou para tirar de nós o medo da condenação eterna, e não é isso que Deus quer. As pessoas que são de fato embaixadoras serão reconhecidas por esse desejo ardente, como uma criança que busca o leite. E criança, quando quer mamar, só para quando chega a boca ao peito para mamar. A gente sabe disso. Quem tem filho, quem já viu o menino, ardentemente chora, soluça, esperneia, dependendo da idade, e enquanto não chega o leite, ardentemente ele não para de fazer isso daí. Que sejamos incomodados a ardentemente buscar o evangelho e viver o que a palavra do Senhor nos traz. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é o que Deus quer de nós, é a mensagem que nós temos que levar, vivendo os nossos dias de vida diante do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos encoraje. Vamos de pé, orar? Nós não estamos vendo aqui a família Valim, do Miqueias, estão de férias, estão passeando, está avisado, e nós vamos orar então por aqueles que também nesse mês, janeiro, embora a pandemia, muitos estão de férias, né? Vamos orar. Obrigado, Deus, porque saindo de férias podemos testemunhar o Senhor Jesus Cristo para onde vamos. Porque indo trabalhar, podemos testemunhar o Senhor Jesus Cristo a caminho do trabalho e no trabalho. Obrigado, Pai, porque eu tenho vizinhos e eu posso testemunhar o amor do Senhor Jesus Cristo para eles. Obrigado, Jesus, porque vindo para a igreja, para o templo, eu posso testemunhar o amor do Senhor Jesus Cristo para aqueles que me veem passando na rua. Obrigado, Pai, porque quando eu canto, louvo ao Senhor Jesus Cristo, eu também estou testemunhando o Senhor Jesus Cristo. Quando eu oro, quando eu leio a palavra de Deus, isso também é testemunhar o Senhor Jesus Cristo, e muito obrigado por ter essa oportunidade. Obrigado, Senhor, quando eu falo do teu amor e quando eu vivo o amor que falo, de maneira que as pessoas, ao ver, Pai, meu modo de vida, a maneira como eu falo com elas, como eu as escuto, como eu as valorizo, é como quem da parte de Deus falando, ouvindo e valorizando, Deus. E o nosso pedido amorosamente ao Senhor Jesus Cristo
É para que o Senhor nos dê força, Pai, porque nos entristecemos quando somos provados e perdemos, Deus, a oportunidade de vencer a provação, e então vivemos como que quem deste mundo, ainda que perante as leis de maneira digna, mas desejando coisas desse mundo, que poderíamos abrir mão para que pudéssemos testemunhar o Teu Evangelho de uma maneira mais pura, mais veemente, mais ardentemente, Deus. Ó Pai, dê velocidade às nossas pernas para que possamos fugir, correr das vontades desse mundo, Pai, porque por elas somos confundidos e não entregamos a mensagem da maneira como deveríamos. Sim, somos forasteiros aqui, a Tua palavra nos ensina sobre isso. O Senhor disse que não era daqui e que o Senhor viria para nos buscar, para ir morar com o Senhor. E se vamos morar com o Senhor é porque não somos daqui, não vamos ficar nesse mundo, Deus. Mas o Senhor nos mandou para cumprir uma tarefa, para desenvolver o labor, o trabalho do crente, que é servir ao Senhor em meio às nossas atividades do dia a dia. E muitas vezes nos desencorajamos por conta das nossas vontades desse mundo. A palavra é clara quando nos diz, Deus, para que possamos não amar esse mundo e nem as coisas desse mundo. E ainda assim, diante dessa clareza, Pai, nos confundimos e desejamos as coisas desse mundo. Não que isso seja errado, mas quando fazemos isso, dependendo do que for, mais do que desejar a Tua palavra e viver o Teu Evangelho, então somos confundidos. Ainda que o que desejamos seja justo, e seja digno e seja conveniente, mas nunca o será quando for maior do que a vontade de servir o Senhor. Que as pessoas assistam em nós o Evangelho real, a mensagem real, o anúncio do reino de Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, na vida dessa igreja e de todos aqueles que por aqui passarem, em nome de Jesus. Amém. Hino